Como escrever conflitos. Hoje eu não vou enrolar vocês, então já se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, deixem nos comentários as suas dúvidas e ideias e vamos pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de conflito principais. Muitas pessoas simplificam para conflito interno e externo, porém eu resolvi ir um pouco além. Eu dei uma pesquisada e achei um cara no Reddit que explicou muito bem. Eu mudei algumas coisinhas para adaptar melhor, mas enfim. Então vamos começar com o primeiro, que é o conflito interno. O conflito interno está mais relacionado ao próprio personagem, quando os seus valores, ideais e objetivos entram em conflito com o que está acontecendo na narrativa. E pra mim, esse é um dos tipos de conflito mais importantes que tem, porque se você quer que o seu personagem cresça durante a sua história, as suas crenças precisam ser desafiadas. Então eu vou dar um exemplo bem popular aqui, o Batman. O Batman é um herói que tem um princípio moral de não matar pessoas. Mesmo os piores vilões que existem, ele não mata. O que resulta nesses vilões matando mais pessoas e prejudicando mais a cidade. Ou seja, não seria muito mais fácil ele matar eles e acabar com o caos que eles geram? Bom, esse é o conflito interno do Batman, por exemplo. Ele pode ter vários outros, mas esse é um deles. Porque isso entra em conflito com os valores morais dele e o que é lógico. Então para você escrever um conflito interno bom, o seu personagem tem que ter uma crença, um objetivo, um ideal a qual ele segue, e é necessário que aconteçam situações que coloquem esses valores e crenças à prova. E ele mudar ou não os seus valores daí parte da escolha do autor, se ele vai fazer isso ou não. Mas esse é o conflito interno. Agora partindo para o próximo, que é o conflito pessoal. O conflito pessoal está muito mais relacionado com as pessoas que estão ao redor do personagem. E isso pode incluir vilões, aliados, figurantes também. E isso daqui é um problema que acontece com o personagem em relação a outros personagens. E essas desavenças normalmente são em um nível muito menor do que as que serão apresentadas mais pra frente, como por exemplo um desentendimento, uma traição, uma separação do grupo e etc. Esse daqui é bem simples de entender, então vamos pro próximo, que é o conflito externo. Esse daqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. O conflito externo é um conflito de grande escala, é o maior conflito da sua história. Que aqui ele pode envolver tudo, ele pode envolver o destino de uma espécie, de um planeta, de uma cidade, o destino de uma família, sei lá. Depende da escala da sua história, obviamente. Mas normalmente o conflito externo é o conflito que move a história, que faz a história acontecer, enquanto os outros são secundários. Então para você fazer um bom conflito externo, você tem que definir muito bem as consequências, no caso do protagonista ou dos protagonistas falharem, criar uma sensação de urgência, que aquilo precisa ser feito agora, de imediato. E agora indo para o próximo, que é o conflito ideológico. Muitas pessoas podem dizer que isso daqui é simplesmente uma crítica social, mas isso vai um pouco além. Porque uma crítica social tem o objetivo apenas de criticar, enquanto um conflito ele mostra uma batalha entre dois lados. E esses dois lados podem estar certo ou errado, depende do ponto de vista do leitor, da pessoa que está consumindo a obra. Seria como se o conflito ideológico fosse algo semelhante a: é inevitável recorrer à violência? Dependendo do filme, da série, livro, jogos, enfim. Pode ser que sim, ou pode ser não. Depende do ponto de vista do autor e da pessoa que está consumindo a obra. Não é uma verdade universal. É mais como uma opinião do que um fato em si. E o conflito ideológico ele não está tão ligado aos personagens em si, por mais que ele possa estar. Mas ele normalmente está mais ligado com a história e com a temática do seu livro. Mas ao meu ver, o conflito ideológico ele não é um requisito para sua história. Ele vai adicionar muitas camadas, mas ele não é necessário. Se você não souber fazer muito bem se você não tiver uma ideia para o seu, também não precisa ter. Nem todas as histórias têm uma mensagem super elaborada por trás. Às vezes algumas histórias passam mensagens simples e são boas por isso. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu agradeço a vocês que ficaram até aqui. Já se inscrevam e deixem seu like, porque isso aumenta o alcance do canal e vai ajudar mais escritores a encontrarem esse vídeo. E é isso. Continue lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!